Eu nunca imaginei que o cheiro de desinfetante e poeira acumulada em um escritório vazio pudesse se transformar no perfume de uma vida inteira. Aos 28 anos, eu limpava os restos do dia de estranhos que mal me notavam, varrendo sonhos alheios enquanto os meus se desfaziam no balde de água suja. Mas naquela manhã de outono, quando entrei na sala do Sr. Elias pela primeira vez, algo no ar mudou, como se o silêncio dele carregasse segredos que o vento sussurrava só para mim. Ele, com seus 86 anos curvados como uma árvore velha resistindo à tempestade, me olhou não como uma faxineira, mas como se eu fosse o reflexo de alguém que ele havia perdido há décadas. Se você já se perguntou se o destino nos devolve o que nos rouba, se inscreva agora e fique comigo até o fim dessa história. Porque o que começou como um emprego virou o laço que me salvou. E me quebrou, de uma vez por todas. Eu me chamo Sofia, e minha vida sempre foi uma sequência de portões entreabertos que eu forçava para passar. Cresci em uma casa apertada no subúrbio de São Paulo, onde o barulho dos trens ao fundo era a trilha sonora das brigas dos meus pais. Meu pai, um soldador de mãos calejadas e temperamento curto, trabalhava turnos intermináveis na fábrica, voltando para casa com o cheiro de metal quente e raiva contida. Minha mãe, costureira de noites insones, remendava não só roupas, mas as feridas que ele deixava com palavras afiadas demais. Eu era a filha mais velha, a que media os silêncios para não explodir a bolha frágil que nos mantinha juntos. Aos 18, fugi para a capital atrás de um diploma que nunca veio, trocado por bicos de limpeza que pagavam o aluguel de um quartinho úmido. A família? Um fio tênue, esticado até o limite por telefonemas esporádicos e promessas vazias. Volta quando puder, filha, dizia minha mãe. Mas o quando nunca chegava. O emprego na empresa do Sr. Elias surgiu por um anúncio amarelado no jornal. Auxiliar de limpeza, meio período, salário fixo. A Elias em Filhos era uma relíquia no centro da cidade. Uma firma de importação de tecidos que outrora vestira metade da elite paulista. Mas agora mal se aguentava em pé com salas vazias, ecoando o fantasma de funcionários demitidos. Eu comecei às 7 da manhã, varrendo o saguão principal, onde retratos empoeirados de gerações passadas me encaravam como juízes mudos. O Sr. Elias aparecia pontualmente às 9, sempre no mesmo terno cinza desbotado, caminhando devagar com a bengala de madeira escura que batia no piso como um relógio marcando o tempo que lhe restava. No início, ele mal me dirigia a palavra. Só um aceno seco quando eu limpava sua sala, os olhos perdidos em papéis que pareciam relíquias de outra era. Mas aos poucos, o silêncio se partiu. Uma tarde, enquanto eu esfregava a escrivaninha dele, vi uma foto caída entre os documentos. Uma mulher jovem, de cabelos cacheados como os meus, sorrindo ao lado de um homem que poderia ser ele, mas mais novo, mais vivo. Era minha filha, ele murmurou, a voz rouca como folhas secas, sem que eu tivesse feito barulho. Congelei, o pano na mão pingando no carpete. Desculpe, senhor, eu não quis. Comecei, mas ele ergueu a mão, fraco, mas firme. Não, fique. Ela se chamava Isabel. Partiu cedo demais num acidente de carro, deixando uma neta que eu nunca conheci direito. A vida faz isso, Sofia. Rouba o que amamos e nos deixa com os ecos. Meu nome? Ele o sabia. Eu o havia dito uma vez, no primeiro dia, mas ele se lembrava. Naquele momento, algo se mexeu no peito dele, e no meu também. Uma faísca de reconhecimento que não explicávamos. Os dias viraram rotina compartilhada. Eu chegava cedo, preparava o café fraco que ele gostava, e ele contava histórias em fragmentos como se testasse se eu aguentava o peso. Falava da empresa, fundada pelo avô dele em 1920, um imigrante português que costurara o império com linhas de algodão e teimosia. Eu era o caçula, o que ninguém esperava que assumisse. Dizia, os olhos nublados pela janela que dava para a rua agitada. Mas assumi, e olha onde estamos, sombras do que fomos. Eu ouvia, sentada na cadeira extra que ele mandou trazer, sentindo pela primeira vez que minha voz importava. Você limpa mais que poeira, Sofia. Limpa a solidão daqui. As palavras dele eram como bálsamo em feridas que eu nem sabia que sangravam. A distância da minha família, o namoro que azedara por falta de tempo, o sonho de estudar que eu enterrara sob pilhas de contas. Uma noite, após o expediente, ele me pediu para ficar. A chuva batia forte nas vidraças, e o escritório parecia um navio ancorado em meio à tormenta. Tenho algo para você ver, disse,
abrindo uma gaveta trancada com uma chave que tilintava como um segredo. Eram cartas, amareladas pelo tempo, endereçadas a Isabel. Ela fugiu de casa aos 20, grávida de um homem que não aprovávamos. Eu fui duro, Sofia. Arrogante. Disse que ela mancharia o nome da família. Ela partiu, e o acidente veio logo depois. A neta, Laura, foi criada pela mãe dela, longe de mim. Eu me arrependo todos os dias. As lágrimas dele caíam devagar, molhando o papel, e eu segurei sua mão pela primeira vez, ossuda, mas quente. Você a perdeu, mas o amor não some, Sr. Elias. Ele espera. Ele me olhou então, realmente me olhou, e sussurrou. Você me lembra dela. Os olhos, a força quieta. Naquela noite, saí de lá com o coração pesado, mas cheio, como se eu tivesse ganhado um pai sem saber. Os meses se arrastaram como fios soltos em um tear antigo. Eu subia de cargo aos poucos, de faxineira a assistente, organizando agendas que ele mal usava, respondendo e-mails que reviviam clientes esquecidos. A empresa respirava de novo, devagar, com pedidos tímidos que eu embalava com cuidado, como se embrulhasse esperanças. Mas em casa, o telefone tocava com más notícias. Meu pai, doente no pulmão por anos inalando fumaça da solda, precisando de remédios caros. Liguei para minha mãe, a voz embargada. Eu mando o que puder, mas está apertado. Ela chorou baixinho, culpando o destino, e eu desliguei sentindo o abismo familiar se alargar. O Sr. Elias notou minhas olheiras, os dias em que eu limpava com fúria contida. Fale comigo, menina. Não carregue sozinha. E eu falei. Tudo, desde as brigas da infância até o medo de falhar como filha. Ele ouviu, sem julgar, e no dia seguinte me entregou um cheque. Para o seu pai. Não é caridade, é o que família faz. Mas eu recusei, orgulhosa. Eu não sou sua família, senhor. Ele sorriu triste. Ainda não. A tensão cresceu quando Laura, a neta perdida, reapareceu. Ela ligou um dia, voz fria pelo telefone que eu atendi na sala dele. Diga ao vovô que eu volto, mas só se ele assinar os papéis da empresa. Eu mereço isso. O Sr. Elias empalideceu, a mão tremendo na bengala. Ela quer o que restou de mim, Sofia. Dinheiro, não laços. Eu vi o arrependimento dele se avolumar, como nuvens antes da chuva. Anos de silêncio com Isabel, o orgulho que o isolara. Eu a expulsei uma vez, não farei de novo. Mas Laura veio, uma mulher de 45 anos maquiada demais, olhos duros como os meus nos dias ruins. Ela me olhou de cima a baixo. Quem é você? A nova secretária? O Sr. Elias a corrigiu. Minha confidente, minha família escolhida. A palavra doeu nela, e em mim também, porque eu via o eco da minha própria rejeição familiar. As visitas dela viraram rotina amarga. Laura chegava com advogados, papéis que cheiravam a traição, exigindo ações que o avô dela havia prometido em testamento antigo. Você me deve, pai, por tudo que perdi. Ele balançava a cabeça, murmurando desculpas que vinham tarde. Eu mediava, servindo chás que esfriavam intocados, sentindo o sacrifício dele em cada suspiro. Uma noite após ela sair batendo a porta, ele desabou na cadeira. Eu a criei para ser forte, mas o forte me isolou. Perdi Isabel por isso, e agora perco Laura. Abracei-o então, o corpo frágil contra o meu, e chorei por nós dois, pela família que ele sonhara e pela que eu ainda buscava. Perdão não apaga o tempo, mas constrói o que resta, eu disse, ecoando palavras que minha mãe me repetia na infância. O outono deu lugar ao inverno, e o Sr. Elias enfraqueceu. As caminhadas com a bengala viraram idas à cadeira de rodas que eu empurrava pelos corredores vazios. A empresa, que revivera sob meus cuidados, agora era o palco de uma batalha silenciosa. Laura ameaçava processo, alegando abandono emocional, e eu via o arrependimento dele se transformar em determinação quieta. Eu vou consertar isso, Sofia. Não por ela, mas por mim. Ele reescreveu o testamento, deixando a maior parte para Laura, mas com uma cláusula. A empresa para mim, a filha que o destino me deu. Eu protestei, lágrimas quentes. Eu não mereço. Sou só a faxineira. Ele riu fraco. Você é mais. Você limpou minha alma. A revelação veio como um raio.
Uma carta antiga, encontrada em meio aos papéis de Isabel, revelou que ela havia me conhecido. Minha mãe, costureira pobre, era amiga dela na juventude, e eu, bebê, havia brincado no colo da avó que nunca soube. Você é sangue dela, Sofia, minha neta por laços que o tempo escondeu. O mundo girou. Minha família biológica, a que eu limpava para sustentar, era tecida a dele. Liguei para minha mãe naquela noite, voz trêmula. Por que não me disse? Ela chorou. Isabel era como irmã. O acidente doeu demais. Seu pai, orgulhoso, cortou laços. O arrependimento dela ecoava o dele, e eu vi o ciclo, perdas não ditas, amores sufocados por silêncios. Laura soube, e a fúria veio como vendaval. Ela invadiu o escritório uma manhã gelada, gritando: Você? Uma faxineira qualquer? Ele está louco! O Sr. Elias, na cama do hospital onde o levamos após um mal-estar, apertou minha mão. Não, filha, verdade. Ela parou, o rosto contorcido em dor crua. Eu esperei tanto. Por quê? Ele estendeu a mão trêmula. Eu errei, Laura. Com sua mãe, com você. Mas o perdão começa agora. Ela caiu de joelhos, soluços rasgando o ar estéril. E nós nos unimos. 3 gerações quebradas, costurando feridas com palavras que tardavam, mas chegavam. O hospital cheirava a antisséptico e adeus velados. E nos revezamos ao lado da cama do Sr. Elias, como sentinelas de um reinado em ruínas. Laura, que horas antes cuspia veneno, agora limpava o suor da testa dele com um pano úmido, os olhos vermelhos de noites sem sono. Eu vim por dinheiro, vovô, mas fiquei por você, murmurou ela, e ele sorriu fraco, os dedos entrelaçados nos dela. Eu observava da porta, o coração um nó de gratidão e medo. Gratidão por ver o perdão florescer. Medo de que o tempo, esse ladrão impiedoso, nos roubasse antes da colheita. Minha mãe chegou naquela tarde, chamada por mim em um impulso, o rosto envelhecido pela culpa que carregava como uma bolsa pesada. Isabel me pediu para cuidar de você, Sofia. Mas eu falhei, escondendo a verdade para não doer mais. Elas se abraçaram ali, no corredor frio, chorando por uma amizade perdida e uma família reencontrada. Os dias se esticaram em semanas de visitas fragmentadas. Meu pai, ainda em casa no subúrbio, recusava vir. Não sou bem-vindo em palácios, filha. Deixe o velho em paz. Sua voz no telefone era rouca, misturada à tosse que me aterrorizava, e eu sentia o sacrifício dele. O orgulho que o prendia à cama, longe de reconciliações que ele temia não merecer. Eu ia e voltava, dividida entre o hospital e o trabalho na empresa, onde os poucos funcionários restantes me olhavam com curiosidade mista a respeito. Você é a herdeira agora? A perguntavam e eu negava, mas por dentro, o peso crescia. Herdeira de tijolos e sonhos, mas também de arrependimentos alheios. O Sr. Elias, lúcido em meio à fraqueza, ditava cartas para Laura. Eu te amei sempre, mesmo no silêncio. Use isso para construir, não destruir. Ela as lia em voz alta para ele, a voz embargada, e aos poucos o ódio se dissolvia em compreensão. Uma noite, após o toque de recolher, fiquei sozinha com ele. A lua filtrava pelas persianas, pintando listras prateadas no rosto enrugado. Sofia, minha menina, se eu partir, prometa que vai unir tudo. A empresa, a família, não deixe o orgulho vencer. As palavras dele eram um testamento vivo, e eu assenti, a garganta apertada. Eu prometo, mas você não vai partir ainda. Temos muito a costurar. Ele riu, um som seco como folhas. Costurar, como sua mãe e Isabel faziam. Elas sonhavam em abrir uma loja juntas, tecidos finos para mulheres como vocês, fortes, invisíveis. A imagem me acertou como um soco suave. Minha mãe, com agulhas calejadas, rindo com uma amiga que o destino ceifara. Na manhã seguinte contei a Laura, e ela, surpreendendo a si mesma, sugeriu: Vamos fazer isso, a loja, em nome dela. O plano nasceu ali, entre soros e monitores, um fio de esperança entrelaçando gerações. Mas a tensão familiar não se desfazia fácil. Meu pai piorou, e eu corri para o subúrbio, encontrando-o na cama improvisada, o peito arfando como fole quebrado. Filha, eu fui um tolo. Briguei com seu avô por bobagens, e agora nem ele eu vejo. Ele se referia ao pai dele, morto há anos em silêncio não perdoado, e eu vi o ciclo.
perdas herdadas, arrependimentos que se repetem como ecos. Vem comigo, pai. O Sr. Elias é família agora. Ele entende. Convenci-o a ir ao hospital, uma viagem tortuosa de ônibus lotado, onde ele chegou pálido, mas de pé. O encontro foi quieto. 2 homens velhos, um de bengala, outro de muletas imaginárias, trocando olhares que diziam mais que palavras. Eu errei com os meus, rapaz, disse o Sr. Elias, estendendo a mão. Meu pai apertou, lágrimas escorrendo. Eu também, mas ainda dá tempo. Foi o primeiro perdão que vi brotar sem esforço, um sacrifício mútuo de orgulhos largados no chão. Laura e minha mãe se aproximaram devagar, costurando laços em conversas sussurradas sobre Isabel. Ela me salvou uma vez, sabe? Quando eu fugi de casa por causa do seu pai, confessou minha mãe, e Laura assentiu. E eu fugi do meu por causa do vovô. O sangue chama, mas o coração responde. Juntas, elas abriram caixas de tecidos antigos da empresa, escolhendo padrões que evocavam memórias. Azuis suaves como o céu de infância, vermelhos quentes como discussões acalmadas. Eu gerenciava os detalhes, equilibrando contas que outrora me aterrorizavam, sentindo o amor do Sr. Elias em cada número equilibrado. Ele assistia da cama, fraco mas atento, murmurando aprovações que valiam mais que contratos. O clímax veio em uma manhã de geada fina, quando o médico nos chamou. Ele se foi durante a noite, paz, sem dor. O mundo parou. O bip dos monitores silenciou. E o quarto, antes cheio de vozes, esvaziou em um instante. Laura desabou no peito da minha mãe. Eu segurei a mão dele, ainda morna, sussurrando promessas não ditas. O funeral foi simples, na capela da igreja onde ele se casara jovem, com a empresa fechada em luto e a rua molhada de chuva fina como lágrimas coletivas. Ali, entre flores brancas e bancos rangentes, meu pai falou primeiro. Ele me ensinou que família não é sangue só, mas escolha. Eu escolho vocês agora. O sacrifício dele, largar o orgulho por um abraço, ecoou no ar. E nós choramos juntos, um círculo imperfeito se fechando. A ausência do Sr. Elias era como um tecido rasgado no meio, os fios soltos dançando ao vento, esperando ser remendados. Os dias após o funeral se arrastaram em névoa, com pilhas de papéis na empresa que eu assinava com mãos trêmulas, o testamento lido em uma sala de advogado que cheirava a couro velho e formalidades frias. A firma é sua, Sofia, com a condição de que Laura gerencie a loja em homenagem a Isabel. As palavras legadas por ele pesavam como herança de ouro misturado a espinhos. Ouro da confiança, espinhos do luto que ainda sangrava. Laura, ao meu lado, apertou minha mão. Ele nos uniu, mana. Vamos honrar isso. O termo mana saiu natural, como se sempre tivesse estado ali. E eu sorri pela primeira vez em dias, sentindo o amor dele persistir nas lacunas. A loja nasceu devagar, em um canto da empresa reformado com mãos unidas. Minha mãe e Laura costuravam protótipos à noite. Risadas pontuando as pausas, enquanto eu lidava com fornecedores que duvidavam de uma faxineira promovida. Você limpa bem, mas negócios são outro papo, zombava um. E eu engolia a raiva, lembrando a voz rouca do Sr. Elias. Força quieta vence barulho. Meu pai, recuperando-se em casa com remédios que agora podíamos pagar, veio ajudar nos fins de semana soldando prateleiras com a precisão de quem remendava não só metal, mas laços. Eu fui ausente demais, filha. Deixa eu construir agora. Seu arrependimento se materializava em gestos. Cafés quentes pela manhã, conselhos sussurrados sobre paciência. A família, outrora fragmentada como cacos de vidro, se recompunha em mosaico, imperfeito, mas belo na luz. Mas o clímax não veio sem dor. Laura recebeu uma oferta tentadora. Uma multinacional querendo comprar a loja, prometendo fortunas que apagariam dívidas antigas. É prático, Sofia. Ele nos deixou isso para vivermos bem, não para lutarmos. Seus olhos imploravam aprovação, mas eu via o fantasma do Sr. Elias, o orgulho que quase o destruíra, o sacrifício de deixar a empresa para mim, em vez de vendê-la por conforto. E o sonho dele? O de Isabel? Perguntei, a voz baixa na sala iluminada por uma lâmpada solitária. Ela hesitou, lágrimas brotando. Eu tenho medo de falhar como avô falhou comigo. Vender é fácil, ficar dói. Convocamos a família. Minha mãe com agulhas paradas nas mãos, meu pai com o avental de soldador sujo. O que ele nos ensinou foi sobre raízes, não sobre fugas, disse meu pai, surpreendendo a todos com a sabedoria que o silêncio lhe dera. A decisão veio em uma noite de lua cheia,
sentados no chão da loja inacabada, rodeados de rolos de tecido que sussurravam possibilidades. Laura desabou primeiro. Eu o perdoei tarde, mas agora eu escolho ficar. Por ele, por nós. O abraço coletivo foi o clímax. Não de gritos ou dramas, mas de sussurros profundos, corações batendo em uníssono contra o peito alheio. Meu pai, voz embargada, acrescentou. Eu perdi anos com raiva, mas ganhei isso. Perdão não é palavra, é ação. E ali, no silêncio que se seguiu, sentimos o amor do Sr. Elias nos envolver como um manto quente. Ele havia sacrificado o conforto pela reconciliação, nos deixando não bens, mas o mapa para curar. A loja abriu meses depois, batizada Fios de Elias. Um espaço modesto no centro, com vitrines que contavam histórias em padrões tecidos à mão. Clientes vinham não só por roupas, mas pela aura de superação que pairava no ar. Minha mãe gerenciava as costuras, Laura as vendas, eu os números e meu pai, os reparos que mantinham tudo de pé. A família crescia, visitas semanais ao túmulo dele, onde depositávamos flores e promessas renovadas. Você nos devolveu uns aos outros. Eu sussurrava ao vento, sentindo o eco de sua risada. A lição que carrego como um bordado no peito é que o verdadeiro herdeiro não é quem recebe ouro, mas quem tece laços com linhas de perdão. O Sr. Elias não me deu uma empresa. Ele me deu uma família, a que eu havia perdido e a que escolhi construir. E nisso aprendi que o sacrifício não é perder, mas ganhar no abraço que une o que o tempo separa. Se o destino nos rouba, o amor nos reconstrói, fio por fio, até que o tecido seja inteiro de novo.